Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os heredogramas juntando as leis de Mendel com a herança e sexo. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Dá para ver que temos 4 heredogramas aqui. O heredograma A, o heredograma B, o heredograma C e o heredograma D. Não esqueçam, o quadradinho representa do sexo masculino. É um macho. E o círculo representa o sexo feminino. Tá bom? Uma fêmea. Bolinha pintada, indivíduo afetado. Bolinha branca, indivíduo não afetado pela doença. E aqui a gente tem 4 perguntas básicas. A primeira pergunta é: qual é uma doença dominante? Eu vou representar pela letra D. Qual é uma doença recessiva? Eu vou representar então pela letra R. Qual é uma doença dominante ligada ao sexo? Então eu vou botar dominante de D e um X aqui que representa o cromossomo X. E qual é uma doença recessiva ligada ao sexo? Eu vou colocar aqui como R e um X também. Então a gente tem 4 perguntas e temos que achar onde cada uma dessas se encaixa, certo? 4 alternativas. Primeira coisa para a gente saber o que é uma dominante normal e uma recessiva normal, diferente de uma dominante ligada ao sexo e uma recessiva ligada ao sexo, primeira coisa que temos que ver entre uma doença dominante normal, recessiva normal, diferente de uma dominante ligada ao sexo e recessiva ligada ao sexo, é observar o número de quadrados e bolinhas pintados diferentes. Se a gente tem uma proporção de machos e fêmeas diferentes, então é uma doença ligada ao sexo. Se a proporção não for tão diferente, então é uma doença dominante ou recessiva normal. Vamos entender um pouco o que eu estou dizendo aqui. Olha só esse primeiro heredograma. Vamos contar quantos tem pintados, quantos são fêmeas e quantos são machos. Aqui a gente tem uma fêmea, 2 fêmeas, 3 fêmeas, 4 fêmeas. Quantos machos a gente tem pintados? 1 macho, 2 machos, 3 machos. A proporção ela foi tão diferente entre machos e fêmeas? Não foi tão diferente. Uma proporção de 4 para 3 é quase que igual para igual. Então, provavelmente, essa é uma doença normal, não é uma doença ligada ao sexo. Então, a letra A ou vai ser uma doença dominante ou vai ser uma doença recessiva. Vamos então para a letra B. Na letra B a gente vai ter uma fêmea, 2 fêmeas, 3 fêmeas, 4 fêmeas, 5 fêmeas, 6 fêmeas, 7 fêmeas, 8 fêmeas, 9 fêmeas, 10 fêmeas, 11 fêmeas, 12 fêmeas. Quantos machos a gente vai ter? 1, 2, 3. Ou seja, temos 12 fêmeas afetadas para 3 machos. Há uma desproporção. Dá para ver que existe muito mais um sexo do que o outro. Então é uma doença ligada ao cromossomo X. É uma doença ligada ao sexo. A letra B provavelmente não é só dominante nem só é recessiva. É uma doença ligada ao sexo. Então, ou ela é dominante ligada ao X, ou ela é recessiva ligada ao X. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos para a letra C. Vamos então para a letra C, pessoal. Na letra C, temos que ver a proporção. Tem uma fêmea afetada, 2 fêmeas afetadas. Quantos machos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 machos para 2 fêmeas. Então, há uma desproporção muito alta. Então, é uma doença dominante recessiva normal
ou é uma doença dominante e recessiva ou recessiva ligada ao sexo? Espero que vocês tenham respondido correto. São dominantes ou recessivas ligadas ao sexo. Tá bom? Porque há essa desproporção. Então vou colocar aqui do lado para vocês. Dominante ou recessiva ligada ao sexo. Vamos para a letra D. Vamos ver se há uma desproporção muito grande entre homens, entre machos e fêmeas. Tem um macho, 2 machos, 3 machos. 3 machos. Uma fêmea, 2 fêmeas. Então, é 3 para 2. Tem uma desproporção muito grande? Não. É quase que igual. É quase 3 para 3 ou 2 para 2. Então, nesse caso, temos aqui uma doença dominante ou recessiva normal. Tá bom, gente? Só recapitulando. Quando a desproporção é muito grande, então é uma doença ligada ao sexo. Quando a desproporção é muito pequena, 3 para 2, 4 para 2, é uma desproporção muito pequena, então é uma doença dominante ou recessiva normal, certo? Que obedece às leis mendelianas, tá bom? Então aqui temos uma dominante ou uma recessiva ligada ao sexo. Aí só para recapitular, quando é que a gente sabe se é uma doença, quando é uma doença normal, dominante ou recessiva? Como é que a gente sabe? Temos que olhar para os quadrinhos, certo? Quando tiver 2 quadrinhos, ó, um macho e uma fêmea normal, cruzando e gerando ao menos um indivíduo afetado, ao menos um, quando 2 não pintados estiverem cruzando, vocês têm que procurar esse padrão aqui, ó. Quando 2 não afetados estiverem cruzando e gerar ao menos um indivíduo, certo? Ao menos um indivíduo afetado, então temos uma doença que ela é recessiva. Todo mundo que é pintadinho, ele é recessivo, é azinho, azinho. Todos os quadrinhos aqui, ó, sejam machos ou fêmeas, que forem pintadinhos, eles são recessivos. Não olhem para os outros padrões, não olhe para esse padrão que ele não vai dizer nada. Não olhe para esse padrão, ele está aí apenas para lhe confundir. Se baseie apenas nesse padrão, em que temos 2 branquinhos, ó, 2 não pintados, gerando ao menos um símbolo pintado, então é uma doença recessiva, tá bom? Vamos para essa outra que ela é normal. Eu coloquei aqui como ligado ao X, está errado, hein, gente? Vamos colocar aqui, ó, essa outra aqui, ó, normal, tá bom? A gente tem que saber se é dominante ou recessiva, ok? Aqui é o contrário, gente. Aqui é o contrário. Se vocês encontrarem esse padrão de 2 indivíduos pintados, gerando ao menos um não pintado, a gente diz que a doença é dominante. Vocês têm que procurar esse padrão aqui, ó. Esse é o padrão que vocês têm que procurar. 2 pintados gerando um indivíduo não pintado. Então é uma doença dominante. Tá bom? Uma outra coisa. Se vocês virem normalmente esse padrão sempre, não pintado com pintado, não pintado com pintado, gerando ao menos um pintado, certo? Provavelmente a doença é dominante também. Mas para a regra geral, vocês têm que achar esse padrão. O padrão em que 2 pintados geram apenas um não pintado. Aí a gente tem uma doença dominante. Tá bom? Ah, professor, mas então se tiver 2 pintados gerando
um indivíduo pintado, assim, ó, um indivíduo todo pintadinho, o que a gente tem? Bem, de cara a gente vai ter que analisar mais o heredograma, certo? Para saber se a gente encontra esse padrão aqui, ó, de 2 indivíduos pintados gerando um não pintado. Mas se todos forem pintados e sempre gerar um indivíduo pintado, aí a doença é uma doença recessiva, tá? A gente tem essa regra. Se você vir todos pintados gerando todos pintados também, então é uma doença recessiva. Mas ele nunca vai usar isso. Ele quer confundir você. Porém, prestem atenção. Se vocês virem sempre esse padrão, não importa onde seja, 2 pintados gerando um não pintado, a doença é dominante. Sigam essa regra que vocês serão felizes em qualquer questão que envolva heredograma. Vamos agora às doenças ligadas ao sexo. Elas fogem dessa regra que eu falei para vocês, da dominante e recessiva normal. Normalmente, quando é uma doença dominante, a maioria dos afetados serão fêmeas. Quando é uma doença recessiva, a maioria dos afetados serão machos. E agora é o que a gente vai ver aqui nesse heredograma, tá bom? Olha só aqui o que temos. A gente tem uma desproporção, então já é uma doença ligada ao sexo, em que a maioria é fêmea do que macho. A gente tem 12 fêmeas e 3 machos afetados. Então é uma desproporção muito grande. Quando eu falei a vocês que quando a maioria das fêmeas são afetadas, então, portanto, a gente tem uma doença dominante. Você pode ver que a maioria é afetada das fêmeas. Grande parte das fêmeas são afetadas. Então é uma doença dominante. Já nesse outro caso, uma doença recessiva, a maioria dos machos serão afetados. A doença, em geral, sempre é passada da mãe para os filhos, certo? Olha só aqui, ó. Temos uma mãe afetada, todos os filhos serão afetados pela doença. Todos os filhos. Todos os filhos. Aí quando o macho ele é afetado, ele passa para a mulher, certo? Porém, quando a fêmea está presente, ó, todos os filhos são afetados, tá? Em geral, para uma doença ser recessiva, a maioria dos machos serão afetados. Aqui a gente tem quantos machos afetados? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 machos afetados. Para quantas fêmeas? 2 fêmeas. Certo? Então, a gente tem 6 machos afetados para 2 fêmeas afetadas. Aqui temos, portanto, uma doença recessiva. Tudo bem? É uma doença recessiva, gente. Belezinha, meu povo? Então, fixem esse conhecimento. Recapitulando, para saber se é uma doença normal ou uma doença ligada ao sexo. Toda vez que eu falo uma doença normal, é uma doença autossômica, nos cromossomos autossômicos, nos cromossomos que não definem o sexo. Tá bom? Então, uma doença autossômica e uma doença ligada ao sexo, eu digo então que a desproporção não é tão grande. Aí é uma doença autossômica. Quando a desproporção entre machos e fêmeas é grande, é uma doença ligada ao sexo. Se a maioria das fêmeas forem afetadas, é uma doença dominante ligada ao X. Se a doença for recessiva, é uma doença que afeta a maior parte dos homens, certo? Você pode ver aqui que a maior parte dos homens é afetada e ela é uma doença recessiva ligada ao X. Então, aprendizado concluído. Qualquer coisa, assistam novamente essa videoaula e me perguntem. Tudo bem? Só uma coisinha que eu esqueci de falar. Olha só os exemplos. Uma doença ligada ao X recessiva, em que a maior parte dos homens serão afetados, ela é o daltonismo, por exemplo, que é passada por uma mãe heterozigota normalmente.
ou a hemofilia, a doença que você não consegue estancar seu sangramento, né? Você não consegue coagular seu sangue de maneira natural. Então elas são doenças ligadas ao X recessiva. Isso eu já expliquei na última aula. Uma doença ligada ao X dominante é a doença de Rett, tá bom? Isso eu falei também na última aula, né? E nesse caso, a maioria dos afetados serão mulheres, não esqueçam. Então, se eu for exemplificar aqui no nosso quadro, aqui a gente tem uma doença ligada ao X dominante, porque a maioria das mulheres são afetadas, e aqui a gente tem, no caso seria uma doença de Rett, e aqui a gente tem uma doença, uma herança ligada aos cromossomos sexuais, no caso ao X, recessiva, em que a maioria dos homens são afetados. Aqui a gente teria um daltonismo, uma hemofilia, e aqui a gente teria uma doença de Rett. Só para finalizar aqui e combinar com o nosso último slide, tá bom? Agora é sério. Até a próxima aula. Tchau, tchau.